Você provavelmente já participou de algum time onde parecia que tinha um processo bem estabelecido, mas na hora H as pessoas meio que tiravam o delas da reta e diziam: "Ah, isso daí não é minha responsabilidade não. Isso aí é responsabilidade do José que faz certa atividade. Ah, não. Essa atividade aí não, não, não. Não sou eu que faço, não. Isso daí deveria ser feito pela Mariazinha. Ah, isso daí que você tá pedindo? Não, 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 não. Não é comigo, não. Você já viveu isso? Provavelmente sim. Quando a gente fala sobre testes de software, sobre automação de testes, sobre gestão de defeitos, tudo isso tem por detrás do nomezinho bonitinho um processo que é composto por uma série de atividades que precisam ser executadas de modo que a gente consiga entregar aquilo que está sendo desenvolvido. Se a gente está falando de testes de software, por exemplo, a gente tem lá uma atividade que é de análise dos requisitos, uma outra que é de modelagem dos testes, outra que é de criação dos casos de teste, outra que é de execução dos casos de teste, abertura de defeitos, correção dos defeitos. Se a gente está falando de automação de testes, a gente tem a definição de qual vai ser o escopo, a criação do teste automatizado, a manutenção dele, a exclusão dele, a priorização dele. Todas essas são atividades que precisam ser realizadas e que fazem parte do processo. Quem define o processo geralmente é algum líder ou alguém especificamente relacionado a processos, ou às vezes até você que acabou de entrar na área, mas lá dentro da sua empresa alguém te pediu para que você estabelecesse o tal do processo ou implementasse a tal da cultura de qualidade e você mesmo sem saber nada foi lá, começou a buscar mais conhecimento e acabou definindo algo. Mas certo é que o processo tem essa etapa do passo a passo, né? Daquela sequência de atividades. Só que o que muitas vezes a gente esquece é que por detrás da atividade há o seu responsável. Entende aqui o ponto? Quando a gente está definindo uma atividade, por exemplo, aquela que eu tinha mencionado aqui, que é de criar o teste automatizado, quem é o responsável por isso? Quem é a pessoa que realmente vai lá e vai executar aquela determinada atividade? E talvez você esteja numa vibe agora filosófica de dizer a responsabilidade é do time. Pô, eu mesmo já disse isso várias vezes, só que quando a gente chega na prática mesmo, tem que ter um responsável, concorda? Tem que ter alguém que vai ser a pessoa que tem que tomar a frente e executar aquela determinada atividade. Ah, não, Júlio, lá na minha empresa realmente a questão do time funciona. Tá bom, então quem é responsável por automatizar os testes? Ah, é o Joãozinho. Ah, não, ninguém automatizou. Ah, bom, o Joãozinho não tava. Mas e a questão do time? Ah, é verdade, tinha um time, mas ninguém tava definido exatamente. Aqui é o ponto, sacou? Você precisa ter de uma maneira mais organizada quem é ou quem são as pessoas que vão serem responsáveis pela execução daquela determinada atividade. E uma vez que você fizer isso, tudo vai ficar mais claro. Quando as coisas não funcionarem bem, a gente sabe com quem falar. Quando elas funcionarem bem, a gente sabe com quem falar também. Entende o que eu quero dizer? E aí o que acontece é o seguinte: se a gente for pensar num famoso termo, uma famosa expressão que é papéis e responsabilidades, a gente olharia para uma atividade como, por exemplo, a atividade de criação de teste automatizado e dentro da minha empresa eu diria: o papel é o automatizador de testes. Responsabilidade é dessa pessoa de criar o teste automatizado. Talvez na sua empresa seria diferente. Na sua empresa, não. Ó, aqui na minha empresa existe um papel, que é o Software Developer in Test. Né? É o Software Developer Engineer in Test.
Esse é o cara que é responsável, é o papel que é responsável por realizar a automação dos testes. Então, o papel é esse, a responsabilidade nessa atividade aqui de automatizar os testes. Talvez em uma outra empresa não tenha nem automatizador, nem o SDET. Tenha o QA, né? Que é a pessoa que está lá para fazer tudo, para executar os testes, para modelar os testes e para automatizar os testes também. Sei lá como é que você organizou na sua empresa, né? Mas você também é responsável por isso. Então, se por acaso aconteceu a automação, ótimo, né? O QA executou aquele papel, porque ele era o tal responsável por aquilo, né? Ah, não executou? Foi o QA que não executou. Entende o que eu quero dizer? Tem o responsável ali, tem aquela pessoa que é a pessoa que é encarregada de executar aquela determinada atividade dentro do processo. Então, se o processo tem 10 passos, 10 etapas, 10 atividades a serem realizadas, são 10 etapas que a gente vai ter que definir quem são os papéis que interagem nesse processo, quem são os responsáveis. Quer ver um exemplo de variação dessa questão da responsabilidade? Talvez dentro da sua organização, o responsável por criar o caso de teste é o analista de testes. E o responsável por automatizar os testes é o automatizador de testes. Talvez na sua empresa você tenha, que é uma outra empresa agora, né? Você tenha tanto a questão da criação do caso de testes quanto a automação dos testes com o mesmo responsável, que é o QA. Talvez a sua empresa seja mais moderninha e você, que é QA, é responsável por definir os casos de teste, mas o desenvolvedor é responsável por automatizar esses casos, os testes desses casos de teste. Tá entendendo aqui onde essa questão da responsabilidade entra? É você definir primeiro um processo, depois de definir o processo, pegar cada uma das atividades e dizer quem é o responsável por executar cada uma delas. Existe uma ferramenta, vamos chamar de ferramenta, uma ferramenta dentro do processo de gestão de projetos chamada Matriz RACI. RACI. Você já ouviu falar dela? A Matriz RACI é uma ferramenta fantástica. Ela é um software. Ela é basicamente uma forma de resolver um problema. E por isso que a gente chama de ferramenta. Uma forma ali estruturada de resolver um problema. A Matriz RACI propõe que você tenha as atividades mapeadas em uma tabela. E que nessa tabela você tenha, por exemplo, eu falei daqui de 9 atividades no processo de teste de software. Você foi lá e colocou cada uma dessas 9 atividades, uma embaixo da outra. Então lá tinha criar casos de teste, executar casos de teste, reportar defeitos, automatizar testes, dar manutenção nos testes automatizados, revisar um teste automatizado. Entende? Tinha lá, né, todas essas atividades em linhas dentro de uma tabela. E aí, o que a Matriz RACI propõe é que você também tenha quais são os papéis que estão relacionados a essas atividades. Então, por exemplo, na questão da criação do caso de teste, a gente tem lá o QA, que está envolvido, né? Porque o QA é responsável aqui na empresa onde eu trabalho. Mas a gente também tem um outro papel que é importante aqui também, que é o papel do PO, ou do analista de negócios, ou de ambos. Porque o QA, enquanto está criando os casos de teste, se comunica com o PO ou com o analista de negócios para pedir conselhos, se consultar com essa pessoa. Entendeu? Consultar começa com a letra C. Já a gente fala sobre isso. Tá? Mas a gente também tem, todas as vezes que a gente cria um caso de teste novo, a gente também precisa falar para outras pessoas que a gente criou esse caso de teste. E vamos dizer que tem uma pessoa que está muito ansioso por algum motivo por saber que casos de teste foram criados. Vamos dizer que essa pessoa é o desenvolvedor.
Então o desenvolvedor quer saber que casos de teste foram criados. Então ele quer ser informado. Ele quer ser informado que casos de teste foram criados. É um I. Começa com I, né? E a gente tem ainda uma outra possibilidade que é assim. O QA foi lá e criou o caso de testes. Ele se consultou com o PO e com o analista de negócio. Ele informou o desenvolvedor. Só que alguém tem que ir lá e bater o martelo e falar: olha, o trabalho que você criou aqui, esse caso de teste que você criou, cara, ficou bom. Parabéns. Toma aqui o seu joinha. Quem seria essa pessoa? Talvez o QA Lead, né? O líder de testes ou líder de qualidade de software. Essa pessoa, ela é tem um termo em inglês que, sei lá, é muito difícil de até traduzir, né? Que é o termo accountable. Começa com A. Esse accountable é quem vai lá e bate o martelo e fala: olha, você fez bem isso. Quer ver um exemplo? Na atividade de correção de defeitos, quem é responsável? O desenvolvedor, não é? Quem é informado? Ou seja, quando um defeito é corrigido, quem é informado? O QA. Certo? Quem é consultado pelo desenvolvedor enquanto corrige aquele determinado defeito? Talvez o PO, o QA também, né? Agora, quem vai lá e bate o martelo para falar que realmente aquele defeito foi corrigido ou não, quem que é? É o QA. Então, nesse caso, o QA ele é o accountable. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem essas 4 definições que eu mencionei aqui para você nesses últimos minutos, que é o responsável, o accountable, o consultado e o informado. E se você for parar para pensar no acrônimo aqui, nas letras iniciais de cada um deles, R, responsável, A, accountable, C, consultado e I, informado, que forma a palavra RACI. Por isso, matriz RACI. A matriz RACI, ela é composta por as atividades, os papéis, então lá em cima teria o desenvolvedor, o QA, o automatizador de testes, o PO, o analista de negócios, o QA Lead. E aí a intersecção entre a atividade e o papel vai ser a responsabilidade, que é a letrinha que representa quais são as responsabilidades daquela pessoa, daquele papel perante aquela determinada atividade. Alguns papéis podem ter mais do que uma responsabilidade. Por exemplo, o QA na correção do defeito pode ser o accountable, que bate o martelo para dizer que o desenvolvedor corrigiu bem o defeito, mas também pode ser consultado, a letra C. Por quê? Porque o desenvolvedor pode se consultar com ele para saber um pouco mais sobre esse defeito. No seu dia a dia, isso eu vou falar para você do que aconteceu no meu, já durante todos esses anos de profissão, uma das melhores ferramentas que eu já usei foi a matriz RACI, criar a matriz RACI. Por quê? Porque isso traz clareza para todo mundo no time do que cada um vai fazer nesse determinado processo de teste de software. E eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de você gerir os processos ou de ajudar as pessoas do seu time a ter uma melhor gestão do processo de teste de software também. Por que isso? Porque com a matriz RACI todo mundo fica sabendo de qual é a sua responsabilidade. Desde que você construa ela com base em atividades que realmente fazem sentido e que você dê responsabilidades para as pessoas que elas concordam, que faça sentido para elas, tudo vai rodar às mil maravilhas. Todas as vezes que alguém faltar com as suas obrigações, com as suas responsabilidades, você puxa a capivara ou puxa a matriz RACI e vai lá e fala: a gente entrou em acordo quanto a quais são as responsabilidades e eu tô vendo que você não tá seguindo essa parte aqui, isso tá complicando com o nosso processo, entendeu? Você consegue ter esse tipo de diálogo. Entrou alguém novo no time, aqui tá a matriz RACI, você consegue ver aqui quais são as suas responsabilidades. Entende? Ela ajuda muito. Comunicação, estruturação, a forma com a qual vocês vão trabalhar em equipe, sabe? Evita conflitos, é maravilhoso. Então, se você quer trazer uma melhoria imediata para o seu time,
aplica Matrizace, tenho certeza que todo mundo vai curtir. E se você está dentro de um universo de automação de testes e ainda não tem um processo bem definido, você precisa definir uma Matrizace. Inclusive, Matrizace é um dos pontos que a gente ensina dentro da pós-graduação. Eu tenho uma pós-graduação em automação de testes e lá a gente tem uma disciplina de gestão de testes automatizados. E todo gestor de testes automatizados, seja você, formalmente definido como líder, como gestor, ou você que realmente está dentro do time, mas quer ver as coisas acontecer, então você começa a trazer ideias novas, independente de qual dos dois papéis você esteja, você vai precisar sim trazer a Matrizace para dentro do seu dia a dia. Então dentro da pós a gente aprende isso. Isso e uma série de outras ferramentas para ajudar pessoas que querem se tornar um dia gestores de testes automatizados a conseguirem então desempenhar bem esse papel. Bacana, né? Então, se você quer aprender mais sobre Matrizace, tem um monte de conteúdo na internet para te mostrar modelos ou outros detalhes, né, que você possa aprender, possa utilizar no seu dia a dia. E é claro, se você vir participar da pós-graduação em automação de testes, você vai se deparar com isso no momento da aula de gestão de testes automatizados e vai praticar bastante sobre como é que faz, usar modelos já prontos e fazer com que você consiga então melhorar a comunicação do seu time, a estrutura dele e a forma com a qual o processo é executado. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, um conteúdo aqui bem rápido para trazer para você essa forma de você melhorar o processo onde você atua. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se você amou, deixa um comentário. Se você tiver dúvida, também deixa um comentário. Se você acha que esse vídeo pode ajudar um amigo seu que está passando perrengue porque as responsabilidades não estão definidas, manda o URL desse vídeo para ele ou para ela. E se você gosta do meu conteúdo, clica no botão inscreva-se para que você possa receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!